bem-vindas. E eu quero já começar de cara. Tem uma grande diferença entre se escolher e tentar agradar, entre se escolher ou você ir num fluxo, vai com os outros, sabe? Você está tentando ser alguma coisa ali. Tem uma grande diferença entre esses dois. Quando você se escolhe, você se sente bem com as suas ações, você se sente bem com o que você está decidindo ali no momento. E eu vou explicar para vocês esse bem, tá bom? Porque eu sei que às vezes é um pouco difícil de integrá-lo na prática. Mas a diferença de uma pessoa que está tentando fazer algo para se sentir bem e a pessoa que está tentando agradar ou se encaixar em algum lugar é gritante. E não é gritante no externo, não é gritante para a pessoa que está ao lado dela. É gritante aqui no coração. Então a gente vai falar muito sobre as escolhas que estão no nosso coração. Bom, aqui foi uma mensagem do grupo. A gente vai falar muito das escolhas do nosso coração. A gente já sabe, então, que o que a gente vai trazer hoje é uma consciência, um foco para o que eu quero escolher para a minha vida. E não mais tentar agradar o outro, e não mais tentar se encaixar em um padrão ali. Isso não quer dizer que você não pode mudar uma característica sua. Então, às vezes, você quer mudar uma característica sua para, não sei, um estilo diferente. Então, você vai estar se encaixando num padrão, digamos assim, você vai estar usando uma roupa que pode estar na moda, digamos assim, né? Uma coisa mais superficial assim. Você pode fazer essas coisas. Você pode alterar alguma coisa no seu rosto, no seu corpo, você pode mudar. Mas eu sei que você já sentiu alguma vez que você estava cansada, exausta, triste, falava que queria fazer uma coisa, sabia o que te fazia bem, sabia o que era bom para você e mesmo assim você não fazia. Ou você sabia que queria mudar um aspecto na sua vida e não mudava na prática, né? É a famosa autossabotagem hoje em dia. E isso tudo vem dessa diferença da escolha de si mesma, do tentar se encaixar ou tentar agradar o outro. E se vocês não sabem, eu fui uma pessoa, na verdade, eu tenho essa tendência, né, para ser bem honesta com vocês, eu tenho essa tendência de querer agradar as pessoas, eu tenho essa tendência, principalmente em relacionamento amoroso, é onde eu consigo ver mais exaltado essa característica minha. Quando eu tô conhecendo alguém ou quando eu tô gostando, né, me apaixonando ali, tô apaixonada por alguém, eu tenho essa característica de ir me abandonando aos poucos ou tentar me encaixar no mundo dessa pessoa ou me moldar ali. E aí, sem querer querendo, né, eu vou ficando triste, ficando mal, ficando cansada na cama por dia, chorando, ou tendo atitudes que eu dizia que eu não queria. Então, digamos que eu disse que a partir de hoje eu ia comer melhor. Aí eu fico triste, vou lá e ponho todo o pé na jaca. Isso não quer dizer que você nunca mais vai fazer isso, tá? Mandar aquela mensagem para a pessoa, colocar aquele pé na jaca, ou passar de algum limite que você colocou para si mesma. Não quer dizer que você nunca mais vai fazer isso, mas quando você se compromete a viver uma vida pautada em escolhas conscientes, aí tudo muda. Você volta para você, você se reconecta com você. Então, eu vou falar aqui sobre 4 atitudes que eu deixei de fazer na minha vida, que me ajudou e me auxiliou nesse caminho de volta. E vocês vão ver que são coisas que talvez lá no cantinho da sua mente você já sabia, ou alguém já falou para você, mas você esqueceu. Esqueceu de colocar em prática, ou esqueceu de fazer, ou esqueceu de se lembrar dessas coisas. Porque fica muito fácil hoje em dia a gente esquecer da gente. Fica muito fácil, é só você rolar um pouco o Instagram, o TikTok, o YouTube, sei lá, só você rolar um pouquinho a tela do seu celular que você já esqueceu de você. É fácil você ver a vida de uma pessoa que está vivendo uma coisa totalmente diferente da sua e você fala, que pena. Ou você também tem fugas. A gente vai falar um pouquinho das fugas hoje.
Fugas, o que que são as fugas emocionais, né? Você talvez tenha fuga no álcool, talvez você tenha fuga emocional, você tenha uma fuga nos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que ela está muito apaixonada, ela, ao invés de sentar e olhar com ela, para ela vai mandar mensagem para a pessoa. Ela está fugindo do sentimento dela. Ou você pode fugir através de brigas. A gente tem vários estilos de fugas e fugas disfarçadas de saudável também. Então pode ser que você tá trabalhando, né? Tá tendo um excesso de trabalho, ou você tá tendo um excesso de atividade física, em nenhum momento você senta com as suas emoções para senti-las. Então você tá fugindo de você. E aí você sente que você tá perdendo, né? Se perdendo de si mesma. Então, eu vou passar as atitudes práticas, objetivas, coisas que a gente vai começar a fazer hoje, que eu fiz na minha vida e que você vai colocar durante essa semana em pauta na sua vida, para você voltar para si mesma, ou para si mesmo, ok? E aí, eu deixei separadinho com vocês aqui, eu anotei. Eu sempre peço para vocês estarem com papel e caneta, se possível, tá? Qualquer coisa, anota no seu bloco de notas, se vocês estiverem vendo essa aula depois. Eu tomei uma atitude de focar em mim primeiro. Que eu fazia antes? Se eu estava um pouco mal, se eu estava achando que o clima estava pesado, se eu achava que as coisas estavam difíceis, eu ia ver o que, que outra pessoa estava fazendo. Então, digamos que você está num relacionamento amoroso, ou está se apaixonando por alguém, ou está conhecendo alguém, você manda uma mensagem assim: ah, o que que você está fazendo? O que que você quer fazer? O que que você acha? Sabendo que no fundo você gostaria de um dia romântico, ou sabendo que no fundo você gostaria de fazer X, Y, Z. Ou você nem sabe o que você quer fazer e já manda uma mensagem para essa pessoa. Pessoas que estão completamente solteiras, que nem tem um conversante, por exemplo, ela pode focar no outro em questão à rede social. Então, digamos que você está no vídeo. Aí você viu uma pessoa indo para um parque na rede social ou fazendo alguma coisa, ou indo ver um filme no cinema, tendo aquela vida super diferente da que você está tendo hoje. Fazendo alguma coisa, indo viajar para um lugar XYZ, aquelas fotos de paisagem maravilhosas, daqueles lugares. Aí você vai ver, né, a rede social dessa pessoa e você fala: putz, é isso que eu tenho que fazer da minha vida, eu devia fazer isso agora. Ah, mas hoje eu não consigo. Ah, mas hoje eu não sei. Ah, o que que eu vou fazer? Então você está caçando a todo momento o foco está no outro. O que o outro está fazendo, o que que ele gostaria de fazer, como que eu posso agradar, como que eu posso ser melhor. Por isso que eu falei que a gente ia olhar dois pilares hoje, para não agradar o outro, mas também para você não se auto-sabotar, tentando se encaixar tentando se encaixar, às vezes, numa vida super irreal da outra pessoa. Talvez ela viajou, ou essa pessoa vai para academia mesmo, mas não são todos os dias que essa pessoa está completamente bem. E isso a gente tem que deixar muito claro para nossa mente todas as vezes que a gente vai tentar fazer algo por nós, e ao invés de sentarmos um pouquinho com a gente e pensarmos o que que eu gostaria de fazer, eu vou focar no outro, seja um ficante, né, um conversante, um namorado, marido, ou o outro da internet, da rede social. Isso não quer dizer que você não possa ter pessoas que te inspiram, principalmente se você está querendo criar um hábito na sua vida. Então, a Laísa, de 16 aninhos, que estava querendo aprender a malhar, a aprender a fazer exercício físico, eu seguia várias mulheres que faziam academia. E quando que a minha comparação, quando que eu soube que eu estava escolhendo por mim e não mais para me encaixar? Porque teve uma época que eu me comparei muito com o corpo dessas mulheres. Como que eu senti que eu comecei a escolher por mim? Porque é essa diferença que a gente vai começar a sentir no nosso coração. E quando a gente sente essa diferença, ninguém nos para. Ninguém nos para. Não quer dizer que você não vai ter dias tristes, dias com raiva, você vai sentir todas as emoções, sentimentos. Mas quando você entende que você está fazendo por você e não mais para se encaixar ou por outra pessoa, cara, você não para. Até hoje eu malho.
Eu nunca parei, assim, eu fiquei um mês quando eu estava viajando sem treinar certinho. Mas assim, se eu fico 3 dias sem fazer os meus exercícios do dia a dia, eu me sinto muito mal. Por quê? Foi uma escolha que como que eu mudei? Foi a escolha. Então, ó, eu vi outras mulheres que estavam, é, que elas malhavam e tudo mais, achei super interessante isso. E aí eu falei, bom, quero tentar. Veja, quando você chega com ar de curiosidade, a sua comparação já diminui. Porque a pessoa que ela está curiosa, a pessoa que ela está querendo aprender, ela chega muito mais humilde. Então, beleza, nossa, seu corpo é lindo, nossa, você está fazendo tal coisa, mas como é que faz? O que que é que você faz no seu dia a dia? Como que é? Então, chega com ar de curiosidade lá. E aí, em que momento dá essa escolha? Quando diariamente você começa a falar assim: caramba, isso me faz bem. Caramba, isso daqui me deixa melhor. Caramba, me sinto melhor depois disso tudo. Quando você quer agradar o outro ou fazer algo focada no outro primeiro, você vai na direção falando assim: bom, se eu fizer isso, essa pessoa vai gostar mais de mim depois. Se eu fizer aquilo, talvez eu vou me sentir melhor. Então, pode ser que você ainda tenha essa curiosidade, ela não é tão genuína quanto no primeiro, veja, é uma genuína, é uma curiosidade meio que assim, tá? Se eu fizer isso, será que essa pessoa vai gostar de mim? E pode ser que quando você comece a fazer, digamos que a outra pessoa gosta de assistir filme de terror, você não gosta. Aí você vai parar o seu dia para assistir filme de terror com essa pessoa. Bom, vou fazer isso para agradar essa pessoa, tá? Então, inicialmente estou fazendo para agradar. Aí depois que você fizer esse primeiro movimento, você vai parar conscientemente e vai se perguntar se você gostou ou não. E aí pode ter três respostas, né? Pode ser que sim, pode ser que não, e pode ser que você fale assim: ah, não sei, ainda não gostei muito, eu vou tentar de novo. E aí você tenta de novo e você vai refinando o seu gosto e o seu olhar. Mas veja, a gente vai escolhendo na medida que eu vou perguntando para mim se isso foi legal ou não. O que que as pessoas que elas estão totalmente focadas no outro e não estão focadas nela, normalmente elas fazem sem nem perceber, tá? É muito inconsciente isso, é sem perceber mesmo. Você vai. A pessoa fala: ah, vamos assistir filme de terror. Então vamos assistir filme de terror. Ah, hoje eu vou aí na sua casa. Então vem aqui na minha casa. Ah, vamos fazer tal coisa. E ela não vai se perguntando e sendo sincera com ela mesma se ela gostou ou não dessa atividade, ou desse momento, ou desse elogio, ou dessa conversa, ou dessa roupa, ou desse brinco. Ela não vai se perguntando para ela mesma: ah, tá, eu usei isso. Será que eu gostei mesmo? Imagina, eu nunca usei anéis. Aí eu decidi colocar, beleza. Coloquei, pode ser que eu vi uma pessoa usando, aí eu falei, ah, vou colocar também. Se depois disso eu não me perguntar se me fez bem, se eu me senti bem, se tá ok pra mim, eu tô passando por cima das coisas. E daqui a pouco eu vou me abandonar. Veja, gente, eu sei que parece besta, eu sei que parece clichê, eu sei que parece raso, mas é de pouquinho a pouquinho que você vai se abandonando. Não é algo muito brusco, não. É de pouquinho a pouquinho. Então, se você estiver agora ainda com um paquerinha na cabeça, um marido, eu quero saber se vocês são solteiras ou se vocês estão num relacionamento. Se você ainda tiver alguém aí na sua cabeça, ou até a pessoa que você tá na sua vida, e você não parar para se perguntar se as coisas que você está fazendo, as atividades do seu dia a dia, estão coerentes com a vida que você quer levar, estão coerentes com o que você gosta, você está desenvolvendo algo na sua vida que você se sente bem ali, o seu foco sempre vai estar no outro. Então você vai se abandonar e você não vai conseguir dar prioridade para si mesma. Então a primeira atitude que eu comecei a fazer foi colocar o foco primeiro em mim. Eu vou ser a minha prioridade. Então, mesmo que eu faça algo pelo outro, vamos colocar aqui uma aspas, porque de fato eu quase não faço nada pelo outro. Se eu estou aqui dando uma aula para vocês, ó, Gabriela solteira, quero saber a Emília. Gabi tá no Reconquiste, se não tá? Ou não, é outra Gabriela. Então, mesmo que eu estou aqui dando uma aula para você,
eu tô fazendo isso por mim. Ah, egoísta. Não, não é egoísmo. Eu estou fazendo isso por mim porque eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres. Eu sabia que eu queria trabalhar com amor próprio. Eu sabia que isso estava no meu campo há muito tempo. Eu só não sabia como eu ia chegar aqui. Então eu estou fazendo isso para. Ah, não tá. Não é a Gabriela do Reconquiste, tá? Confundi. Tem uma Gabi também no Reconquiste. E também solteira. Patrícia, boa noite, Patrícia, casada. Sempre fui na onda do meu marido sem questionar nada. É isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Aí você começa a assistir filmes, aí você começa a se vestir igual ele, ou começa a comportar igual ele, começa a ter várias coisas sem se questionar. Perfeita essa colocação. Sem se questionar. Será que é isso mesmo que eu queria estar fazendo agora? E se você não se questiona, o foco ainda está no outro. Então não tem como eu voltar para mim se o meu foco está no outro. De pouquinho a pouquinho, eu vou colocar o meu foco em mim. Então, a primeira estratégia, né? Então, primeira atitude, focar em mim. Mas como, Laísa? Como? Porque eu quero, só não sei como. Então, prática para essa primeira atitude. Você se questionar após fazer algo pelo outro. Então, a partir do momento que sua cabeça fala assim, eu estou fazendo isso por essas pessoas. Digamos, eu estou dando essa aula por vocês. Sim, estou dando essa aula por vocês, mas primeiramente por mim, porque eu também estou evoluindo aqui com vocês. E esse é um trabalho que me enriquece. Vamos dizer que você, né? Então, sábado tem que almoçar, tem que, olha a comunicação aqui, um pouco violenta, né? Se você quiser saber mais sobre comunicação, só baixar aqui todos os vídeos do meu canal que eu falo bastante. Mas digamos que você está ainda nessas frases na sua cabeça. Ai, sábado tem que ir lá na casa do meu marido, dos pais do meu marido. Ai, vai ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Esse ter que já te coloca numa posição de não ativa da sua vida. Que se fala assim, bom, eu quero ir porque eu sei que isso melhora o nosso relacionamento e eu sei que isso deixa ele bem também, mas consequentemente me deixa bem. Você vai começar a tomar ações. E aí você fala assim, não, Raíza, mas não me deixa bem e a gente não fica bem depois de lá. Então você vai falar, então eu quero e eu decido não ir. E eu vou falar com essa pessoa que eu não vou hoje. Você vai começar a tomar as rédeas da sua vida, porque primeiro você começou a focar em você. E talvez você foi ensinada que se você focasse em você, você seria egoísta. Mas sabe quem é egoísta? Pessoas que não focam nelas. Porque elas fazem tudo pelo outro, elas vão deixando a vida de lado delas, elas vão deixando gostos, sonhos, hobbies de lado, ou elas nem vão buscar hobbies, porque pode ser que você não tenha um hobby, então a pessoa nem vai buscar um hobby e ela fala: Ah, mas eu fiz isso por você, né? Mas eu assisti isso por você, né? Mas eu fui lá na casa dos seus pais, né? Mas eu. E aí ela vai cobrar das pessoas atenção. Eu já conheci pessoas, amigos que faziam isso, amigas que fazia isso. Então, a pessoa tá lá achando que ela tá dando tudo pra você e ela tá fazendo isso porque ela quer, e depois ela fala pra você assim: Ué, mas você não vai fazer a mesma coisa por mim? Ué, mas reciprocidade aqui, né? Reciprocidade. E aí tem uma linha bem tênue entre reciprocidade e entre cobrança e carência. É bem tênue. Por isso que quando você faz as coisas focando em você e pelo seu amor próprio, dificilmente vai ter cobrança. Dificilmente você vai ficar se preocupando com reciprocidade, porque naturalmente vem, e precisa de muita fé e confiança, tá? Nisso. Porque assim, mesmo que você está conversando ou focando sua atenção, a vida vai te trazer coisas boas, porque você está focando no ponto certo, em si mesma. Então, as suas atitudes, elas estão baseadas no amor próprio. A raiz das suas atitudes é o amor próprio, certo? Segunda atitude que eu parei, assim, parei mesmo. Eu parei do excesso, o excesso de fazer. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar muito da fuga? É agora que a fuga entra.
que é esse excesso de fazer? Então, a todo momento você tá. Eu vou supor algumas coisas aqui, tá? Então, trabalhar, pronto, beleza, check. Trabalhei, arrumei a casa, fui treinar, corri, fiz yoga, fui à terapia, fiz uma meditação. Assim, eu vou tirar a meditação disso, tá? O que mais? Aí eu fiz minhas marmitas. Aí eu fui ainda comprar uma blusa que eu precisava. Aí depois assisti uma série com o meu parceiro. Fui sair com minhas amigas. Então, a todo momento você está fazendo coisas. E quando você não está fazendo coisas, você, teoricamente, em nenhum momento você parou para sentir. Por isso que eu falei para tirar a meditação, porque a meditação te ajuda a sentir mais do que tudo isso, né? Tudo isso te ajuda a se entender, a ser funcional, a ser mais prática, a ser mais lógica, né? A terapia te ajuda em muitas coisas, às vezes até sentir, mas normalmente você vai ir mais nas nuances disso. Mas em que momento do dia você tira para sentar com você para sentir? Será que é só uma vez na semana pagando uma hora? Duas vezes na semana, quem vai duas vezes na semana à terapia? Será que é só isso que você precisa? Ir lá e essa uma horinha ou duas horinhas você pode sentir, de resto, você só vai sentir, como que é o nome? Você só vai sentir superficialmente, porque, né, às vezes você coloca um filme e aí você chora. Aí você tá sentindo, você está chorando, tá com raiva, mas e sobre você? E sobre a sua vida? Será que você não tira nenhum momento para sentir? Então, o que que eu fui percebendo? Quando eu tava me perdendo de mim, focando muito no que o outro achava de mim, no que as outras pessoas faziam, ou normalmente também uma coisa que acontecia muito é que eu queria ir para academia e tudo mais, só que eu ficava muito estagnada, muito tempo na cama, muitos dias na cama chorando, porque eu estava ainda muito focada no outro. Eu não estava focada em mim e principalmente eu estava querendo fugir. E de tanto você tentar fugir, não sei se vocês sabem, mas burnout é muito isso. Quem sente muito burnout ou entra muito rápido ansiedade ou depressão, é um acúmulo do que você não sentiu, do que você não olhou para você, do que você não fez internamente. Então você foi acumulando tudo isso, e em algum momento a conta chega. E aí isso fica pesado para você sustentar. Então uma pessoa que ela não se abandona, que ela volta para ela sabe que ela precisa sentir. Ela sabe que ela precisa sentir o que tiver que sentir. Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes você só vai parar lá e não tô sentindo nada. Tá tudo bem, não tô sentindo nada. Às vezes você vai parar e vai falar assim: Meu, eu quero chorar, mas não consigo chorar, não sei o que tá acontecendo. Às vezes você vai parar e vai falar assim: Ai, que raiva que eu tô sentindo. E tem vezes que você vai sentir isso passando pelo seu corpo e vai falar: Não, então deixa eu fazer alguma coisa aqui, deixa eu ir trabalhar, deixa eu ir cozinhar, deixa eu. Tudo bem, você tá virando uma pessoa funcional. Parabéns. Isso faz muito parte do crescimento, ser funcional. Mas se você não tirar 10 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos do seu dia para sentir, 5 minutinhos que seja, e eu sei que às vezes você foge de sentir. Tem gente que foge com álcool, tem gente que foge com drogas, tem gente que foge com atividades em excesso, tem gente que foge. Cada um vai ter o seu jeitinho. Cada um vai ter o seu jeitinho. Tem gente que foge com brigas. Então, ao invés dela sentir raiva, ela joga no outro e briga, e briga, e briga, e briga. E ela não tá sentindo ela mesma. Sabe? É o voltar para si mesmo aqui. A gente tá falando sobre se estar com você, se reconquistar todos os dias. E se você tiver uma pessoa muito querida ao seu lado, digamos assim, sua melhor amiga, seu melhor amigo, marido, né? Não sei, uma pessoa que está muito querida ao seu lado, e essa pessoa tá triste, você não quer saber assim? Você não quer fazer um carinho nessa pessoa? Pode desabafar comigo, pode falar comigo, eu tô aqui com você. Você não quer ajudar essa pessoa a sentir e a entender? É isso que você tem que fazer com você. Só que a gente esquece de fazer isso com a gente.
E aí vem a terceira atitude que eu parei de fazer. Então, só para finalizar a segunda com a prática, tirar 10 minutinhos para você sentir. E por que que eu falei para tirar a meditação disso? Porque a meditação e música, tá? Música também ajuda muito nisso. A meditação e a música, ela é o mais palpável de. Eu vou falar a palavra magia, mas sabe, nós sabemos que nós sentimos energias. Nós sabemos que tem coisas não palpáveis que a gente às vezes nem consegue colocar em palavras, não é mesmo? Às vezes a gente não consegue entender direito o que a gente está sentindo, definir muito bem o que que aconteceu, começa a colocar desculpa em cima de desculpa. E aí tem uma diferença gritante entre você falar, ok, eu senti isso, e outra diferença é sentir de fato. E a música e a meditação, elas te colocam em um estado onde você consegue estar com você, sentir o seu corpo sem precisar do tato. É mais energético. A música, ela te coloca em um estado muito rápido de vibração, assim. Por quê, né? Parar de falar de termos assim mais subjetivos. Digamos que agora eu coloco uma música super animada. Eu tenho certeza que se eu começar aqui a dançar, vocês vão dançar também. Eu tenho certeza que se eu colocar uma música triste aqui, pode ser que todas nós comecemos a chorar. Então, ela é muito palpável nisso. Então, se você estiver parando, você tirou esses 10 minutinhos para sentir. Aí você pensar, poxa, hoje meu dia foi um pouco triste. Coloca uma música triste. Ai, Laísa, mas eu não vou ficar pior. Tudo bem. É o momento que você tá separando sua emoção. Aí chora. Aí depois, você pode colocar uma música para não desistir. Mas é importante você sentir, senão você vai acumular muita coisa. Então, você vai acumular acontecimentos ruins na sua vida e vai jogar isso para debaixo do tapete e depois isso explode. Então, não é isso que a gente faz dentro do E-Conquiste-se, não é isso que eu ensino vocês. Inclusive, dentro do E-Conquiste-se, se você não sabe, o E-Conquiste-se é um treinamento 100% voltado para você. Lá dentro tem uma aba bônus, tá? Só com meditações. Então, tem meditação para quando você não se sente boa o suficiente, tem meditação para raiva, tem uma meditação para você trabalhar os seus valores pessoais, tem uma meditação para quando você é, sentiu que deixou você de lado, tem uma meditação para medo de abandono, medo de rejeição, tem várias ali, porque ela vai te transportar para essa emoção ou sentimento que às vezes está reprimido, ou deixa para lá, deixa eu viver minha vida, tem muita coisa que eu quero alcançar e vivenciar, muita coisa boa aqui no meu, peraí, ou ruim, não, peraí, não vou negar a emoção, e aí você vai jogando para debaixo do tapete, até que uma hora isso pode chegar, a conta chega. E eu sei que algumas de vocês talvez já sentiram isso. Tá, terceira atitude. Essa é muito boa. A terceira atitude que eu parei, até hoje eu tenho que me lembrar dela, vários momentos. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei hoje. Querer, eu parei essa atitude assim, ela tem que ser riscada mesmo, assim. Parar de querer que o outro te entenda quando nem você está se entendendo. Então, você está falando com alguém, você quer que essa pessoa te entenda. Como assim não me entendeu ainda? Eu expliquei, eu fui clara que, ó, isso daqui. Mas nem você sabe direito o que você está sentindo. A outra pessoa assim, mas por que que você está sentindo isso? Não sei, caramba. Não sei porque. Eu não sei, só sei o que eu estou sentindo. E aí você quer que essa outra pessoa te entenda. Quer que o mundo te entenda. Quer que Deus te entenda. Mas nem você parou para sentar com as suas emoções. Nem você parou para se ouvir, para se escutar. Nem você parou para estar com você. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: como você quer respeito se nem você se respeita? Como que você quer respeito do outro
se nem você se respeita? Como que você quer confiança do outro, quer que o outro te passe segurança, se nem você se passa segurança? Então é um espelho ali, né? E se eu quero me entender, na verdade, se eu quero ser entendida, se eu quero ser entendida, primeiro eu preciso me entender. Então, uma das minhas prioridades hoje em dia é querer me entender, é querer separar um tempo para colocar isso em palavras, colocar isso de uma forma mais clara possível. E aí entra o que eu chamo de momento presente. Eu não sei se vocês vieram através, eu não sei de qual plataforma vocês chegaram aqui nessa aula, se vocês já me seguem aqui no YouTube ou vieram de alguma outra rede, mas eu já falei sobre esse momento presente em alguns momentos e o que que é? Eu percebi, depois de 6 anos na terapia, depois de começar a treinar, a praticar yoga e a formação do yoga, eu entendi que todos esses ensinamentos eu tinha que colocar em prática. Eu queria colocar em prática, foi uma decisão mesmo, assim. Não foi só um querer, foi uma decisão. O que que eu vou colocar em prática, o que que eu vou fazer no meu dia a dia para mudar esse cenário? Porque eu estava muito ciumenta, muito insegura, eu me deixava de lado muito, várias vezes. E aí eu percebi que eu não sabia sentimentos sem culpar a outra pessoa. Então eu não conseguia fazer com que a outra pessoa entendesse o que eu estava sentindo, porque toda hora eu estava apontando o dedo, entendeu? Tava apontando o dedo. Você não fez isso, você não. Então, digamos assim, um grupo de amigos não me chamou para fazer alguma coisa. Vocês não me fizeram. Era isso que passava pela minha mente. Nem sempre eu falava isso, tá? Às vezes eu falava, às vezes eu não falava. Mas passava sempre um julgamento ali, né? Um culpa de vocês, ou às vezes eu invertia. Nossa, eu sou muito chata mesmo, né? Pra ninguém me chamar pra isso. Nossa, eu sou muito ruim mesmo, né? Pra essa pessoa falar desse jeito comigo. Então, ou eu tava culpando essas pessoas, ou eu me culpava. E aí, esse momento presente, ele surgiu como? Eu percebia que uma hora só na terapia não estava mudando muita coisa na minha vida. Era um processo paulatino, mas eu queria algo onde eu não precisasse toda hora, é, como que eu posso dizer? Eu queria algo que eu conseguisse falar mais comigo. Porque eu estava percebendo que eu sempre queria que outra pessoa me ajudasse a me explicar, a me entender, a me fazer entendida. E aí eu falei assim, tá, o que que eu posso fazer na minha vida para eu olhar para mim e conseguir deixar mais claro as coisas que eu quero fazer? E aí que veio isso. O momento presente, ele é uma raiz do yoga e eu precisava de 20 minutos, 30 minutos comigo diariamente, né? Se eu não posso fazer isso comigo mesma, como que eu vou pedir para outra pessoa se interessar por mim? Se nem eu mesmo me interesso por mim, se nem eu mesmo sei me decifrar, se nem eu mesmo sei contar a minha história, como que eu vou querer que outra pessoa faça isso por mim? E aí, o que que você faz nesse momento presente que eu ensino lá dentro do Reconquiste-se? Você vai colocar gatilhos, medos, traumas. Primeiro você vai sentir, né? Então, se você precisar colocar a dança que eu falei aqui para vocês, se você precisar colocar uma meditação, o sentir é o primeiro passo. Sentir. Extravasa, libera a raiva, ou chora, ou fica feliz se acontecer uma coisa boa na sua vida. Sente, deixa a emoção e o sentimento chegar ao seu corpo. E depois vem a parte mais prática, que é quando você vai pegar gatilhos, medos e traumas. Então, um gatilho muito comum que eu vejo acontecer com as minhas alunas. Ah, eu achei que aquela moça do trabalho falou comigo, foi super grosseira hoje comigo. Aí eu achei que o meu parceiro, ele não dá a mínima, não deu a mínima pra mim. Né? Dia dos Namorados tá chegando aí. Vamos dizer que ele nem me deu flores. Nossa, eu achei que ele foi grosseiro comigo. Então, esses achismos do nosso dia a dia, eu gosto de falar que eles são os gatilhos mais superficiais, que são coisas que passam pela nossa mente muito. E a gente não consegue se atentar 100% a tudo isso, tá? Não é 100%. Então, o que você conseguir se atentar a esses pensamentos, que nós temos muitos pensamentos ao dia. Então, esses pequenos pensamentos que estão te incomodando e você conseguir se atentar
Eu peço para vocês, e essa pode ser uma coisa que você já pode começar hoje, é anotar. Então, você pode separar tanto o bloquinho de notas do seu celular, quanto andar com um caderninho pequenininho, sabe? Aí você anota. Putz, eu tava aqui trabalhando e ele nem vai fazer janta quando eu chegar em casa. Então veio um pensamento negativo. Ou, digamos, você está na academia e se comparou com alguém da academia. Nossa, eu acho que eu nunca vou ter um corpo bonito, né? Um pensamento assim. E esses pensamentos que você deseja trabalhar mais em você, né? Esse autocuidado, essas reflexões, traumas, a partir do momento que você anota, você vai criar mais consciência, você vai trazer algo que às vezes está aqui, ó, reprimido, para debaixo do tapete, e você vai trazer à tona, vai trazer a consciência aqui. E aí a gente coloca no método Escute a Sua Intuição. Como que é esse método? A gente vai trabalhar três pilares principais. Primeiro, autocompaixão. A autocompaixão que eu ensino ali dentro é uma autocompaixão de parar e se ouvir. Então você vai aprender na prática como que é se ouvir. Depois, empatia, que é entender o que que esse gatilho, ou esse trauma, ou esse drama que você está vivendo, esse momento que você não está conseguindo fazer as coisas por você. Então, você está falando que você quer melhorar a sua alimentação e não vai lá e faz. Ou você fala que você quer treinar e não vai lá e faz. O que que isso está querendo te ensinar? O que que esse momento que você está vivendo está querendo te ensinar? E por último, uma decisão. E veja, a gente só consegue tomar uma decisão coerente com o que nós queremos criar na nossa vida e não mais com, digamos assim, o seu parceiro não. Ele sempre quer assistir filme de terror, você não. E aí você fala assim: não, também não quero assistir filme de terror hoje. Tá, fecha a porta e vem pro quarto, assim, e fica lá no quarto. Ai, agora eu vou assistir aqui também Gossip Girl, sei lá, né? Aí você brigou, ficou emburrada. Você acha que essa decisão, ela tá coerente com o coração? Ou ela só foi uma reação? Veja, conduziu para algo diferente ou foi uma reação do que o outro tá fazendo? E hoje em dia, as decisões e atitudes da maior parte das pessoas, e se a gente se atentar assim, muitas são baseadas na reação. Então elas não estão voltando para si, elas não estão voltando para dentro, elas estão criando algo a partir do outro. O foco está no outro. Como o outro foi grosseiro comigo, eu serei grosseira. Como o outro não fez coisas por mim, eu também vou fazer isso daqui assim, assim, assado. É uma reação. Se eu paro no meu dia e começo a ter momentos onde eu sinto, tenho raiva, não quer dizer que eu não vou ter raiva, não quer dizer que eu não vou ter insegurança, não quer dizer que eu não vá ter tristeza, chorar, mas se eu paro e deixo eu sentir isso, e depois que eu sentir, eu faço esse caminho inteiro que eu ensino no método Escute a Sua Intuição, e eu tomo uma decisão, vocês acham que a decisão não vai ser mais coerente com a minha escolha? Então, diferente a pessoa vai lá e coloca filme de terror de novo. Eu falo, amor, seguinte, já faz 3 semanas que a gente está assistindo esse filme de terror. Eu gostaria de assistir tal filme. Você topa assistir comigo? Eu acho que a gente poderia fazer esse combinado juntos. Bora. Ou uma ação. Ai, faz dias que eu falo que eu vou fazer o método Escute a Sua Intuição e não faço. Faz dias que eu falo que eu vou para academia e não vou. Então, o que que eu vou fazer no dia seguinte? Eu vou deixar minha roupa preparada. Eu vou me planejar para as coisas que eu quero conquistar na minha vida. Então, eu posso colocar aqui sobre academia, melhorar o corpo, alimentação, meu estado emocional. E aí, sobre emoção, sentimentos e atitudes, eu ensino muitas coisas lá no Reconquiste-se. Então, o que que você pode fazer quando você está com raiva, tristeza, tudo isso eu ensino lá. Mas eu quero me entender primeiro. Essa atitude mudou demais a minha vida. Eu sei que eu não vou me deixar hoje em dia, eu sei que você não vai se deixar mais se você deixar como uma das prioridades se entender. As três atitudes até agora é você se colocando como prioridade. Então, isso a gente já entendeu. Mas cada uma delas fala de uma etapa desse processo
para você conseguir manter isso na sua vida. De novo, não significa que você não vai sentir raiva, chorar, porque as emoções elas estão aqui na Terra para nós sentirmos. Todas as pessoas sentir. Umas mais, outras menos, outras umas mais, outras menos. Então, tá. Alguma dúvida até aqui? Quero saber. Qualquer coisa depois vocês deixam aí, tá? Em quarto lugar, e essa é a última atitude que eu vou falar aqui para vocês, que eu parei de fazer. Eu parei de esquecer de mim. De novo, opa, a Siri aqui falando. Nossa, tinha um gravetinho. O que que eu colocava aqui, né, em post-its? Eu colocava as minhas ações, o que que eu queria mudar, o que que eu queria fazer, quem eu queria ser. E aí, fica muito fácil no seu dia a dia você começar a olhar para o outro, ver o que falta na sua casa, ver o que você poderia estar fazendo melhor, limpar melhor os cômodos, você podia estar treinando melhor, você podia estar fazendo tal coisa melhor, você podia, né, foca no relacionamento ou na pessoa que você está conhecendo. Então, na fase da paixão, uma das fases mais comuns de ver pessoas esquecendo delas mesmas é na fase da paixão. Então, você começa a se arrumar só para o outro, sendo que você poderia estar fazendo isso sem estar apaixonada, e aí você acha que essa pessoa te reviveu. Mas quem se reviveu foi você mesma com a ideia do que essa pessoa vai trazer para você. Então, todas as vezes eu esquecia de mim no processo. E a atitude que eu tive que tomar era não me esquecer de mim. Então, como que eu vou criar, e esse é o último passo, mas o mais importante, como que eu vou criar uma rotina onde eu não vou me esquecer de mim? Isso inclui também momentos de tristeza. Porque pode ser que você ficou 3 dias triste, aconteceu alguma coisa impactante na sua vida, né? Alguém faleceu, aconteceu alguma coisa é, muito de um impacto emocional grande, que isso vai, a vida, ela tem esses imprevistos. Então aconteceu alguma coisa, você ficou muito mal. Inclui eu não me esquecer de mim nos dias que eu tô mal. Então o que que eu vou falar pra mim quando eu estiver mal? Calma. Agora você só está passando você só tá passando por um momento, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E aí, neste momento, eu vou sentir a emoção, né? Eu vou sentir o que eu tiver que sentir. E aí, quando eu disser assim, agora está na hora de tomar algumas ações e fazer acontecer. Então, eu vou me levantar da cama e ir para academia. Eu vou me levantar e fazer as coisas. Então, é um compromisso que eu tenho comigo, não me esquecer de mim mesmo quando eu estiver irritada, mesmo quando eu estiver triste, e principalmente, gente, quem tá solteira, quando você estiver conhecendo alguém, e quem estiver em um relacionamento, fica muito mais fácil vocês se deixando. Você falando, não, eu tô fazendo isso por causa da pessoa. Não, eu tô fazendo aquilo porque o outro me falou isso. Então, a atitude que eu tive que tomar para voltar para mim era não me esquecer de mim. E aí, o que que eu coloquei? Quais elementos eu coloquei na minha rotina? Eu coloquei o momento presente, que eu ensino lá dentro do E-Conquiste-se. Então, eu sempre tenho, até hoje, eu tenho sempre 20 minutos comigo, 30 minutinhos comigo, para eu fazer uma meditação, dançar ou me expressar de alguma forma, e aí colocar no meu diário. Cadê meu diário? Não tá aqui hoje. E aí colocar no meu diário o método Escute a Sua Intuição. Esse método eu uso para trabalho, amizades, relacionamento amoroso, minha vida, minha carreira, tudo isso eu coloco lá. E outra coisa para eu não me esquecer de mim, eu sempre coloco, lembra da música que eu falei para vocês? Músicas que me lembrem dessa jornada que eu estou escolhendo. Então, eu saio do vitimismo, eu saio do que, eu tô fazendo isso por você. Ai, você me fez fazer isso. Ai, mas você não faz nada por mim. Eu me coloco como protagonista, eu me coloco como a pessoa, eu vou fazer as coisas por mim, eu vou fazer acontecer e tem uma pitada de fé ali, entendeu? Então é a minha ação com a fé.
E aí eu não esqueço de mim, porque eu deixo uma rotina que eu me permito ser eu. E sempre tem uma meditação, uma música. Os dias que eu estou muito mal, dias que eu vou ficar na cama, ainda acontece. Tem dias que um dia ou outro que eu tô, hoje eu vou ficar na cama. Eu sei que amanhã eu vou estar fazendo isso de novo. Quando as minhas alunas perguntam, elas mandam mensagem para mim assim, Laísa, cara, eu tô me sentindo muito mal, mandei mensagem para aquela pessoa e tudo mais. Ou, nossa, teve uma briga. A primeira coisa que eu pergunto é: você está fazendo o método escute a sua intuição? Porque quando você vai fazendo isso, o medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser traída, de ser deixada de lado, o medo de não ser única, esse medo, essa dependência, ela vai se dissolvendo. Por que que eu falo isso? É a mesma coisa de eu te passar um treino aqui de academia, um treino que eu confio de glúteos, sim, e aí você me mandar um aqui 2 meses. Aí você fala, não, não tô. Então, a gente passou aqui, ó, 4 atitudes que eu parei de fazer. Só que a principal aqui, atitude não, mas a principal conversa que você vai ter que ter com você é: eu estou decidida a não esquecer de mim. Eu estou decidida. Não importa se demorar, não importa se for rápido, devagar, eu estou decidida. E aí, o que que acontece? A vida te dá conteúdos como esse. A vida te traz. Você vai ver. É nítido. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui nessa aula, e vocês estiveram até comigo aqui, eu tenho certeza que uma parte de vocês já está querendo. Agora só falta tomar a decisão. E aí a decisão vem a ação junto também. Então, se vocês estiverem preparadas, se vocês quiserem aprender isso de forma mais prática, se vocês quiserem entender como que é o método do escute a sua intuição, como que é o momento presente, estar em aulas mais profundas lá dentro do E-Conquiste-se, eu convido vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se essa aula fez sentido para você, me conta, me fala.